Minha gente, olha aqui comigo. Se tem uma coisa que paralisa a gente, é dor nas costas. Diga aí. Ave Maria. Quando a gente tem dor nas costas, realmente é um arerê, confusão e gritaria. Mas quando se trata de hérnia de disco, aí é muito pior. E quem está com a gente aqui é o doutor Djalma Amorim, que vai me confirmar. Essa hérnia de disco é a pior dor que nós podemos ter aí? Eu acho que é uma das piores dores, né? Como é minha especialidade, eu tenho que dizer que é pior. Mas realmente a grande questão da dor na coluna, que pode ser muitas vezes ocasionada por uma hérnia, Sim. é a limitação que ela lhe dá para que você possa até acordar. Então, às vezes, a dor te limita tanto que impede o seu acordar, impede sua qualidade de vida, impede que você vá no cinema, impede que você vá no restaurante, que você fique muito tempo sentado. Então, a partir do momento que você tem uma dor que compromete sua qualidade de vida, isso passa a ser ruim. Total, você fica com várias restrições. Isso. Então, assim, a gente não nasceu para ter dor, né? Não, de forma alguma. Nosso querido Wilton, que está aqui, né, no comando também, no ponto comigo, ele falou, por favor, né, avisa ele aí que eu sou um cidadão que tem 6 hérnias, que ele sofre demais. Mas aí é importante que a gente precise desmistificar essa ideia de hérnia. Nem sempre dor em coluna decorre de hérnia. Justamente. Às vezes é importante que a gente pense que você pode ter uma doença oncológica, um tumor, e pode lhe dar dor na coluna. Sim. Você pode ter uma intolerância ao glúten, à lactose, que pode lhe dar dor. Você pode ter um divertículo. Você pode ter uma salpingite. Então, se você pode ter processos clínicos que podem também lhe dar dor. Por isso que é importante, quando você tem uma dor que persiste, que não melhora com remédio, você procura uma avaliação de um especialista em coluna da Sociedade Brasileira de Coluna. Porque com isso a gente vai poder fazer uma investigação e realmente definir se a dor vem ou não da coluna e o que deve ser feito para que você viva com qualidade. Diagnosticar de onde está vindo essa dor, né, para você manter aí sua vida mais, né, normal, saudável e poder realmente realizar todas as suas atividades e prazeres também na vida. Não tem essa restrição. Ó, tem várias perguntas, né, dos nossos telespectadores, né, que foram encaminhado para a gente. Mas antes da gente ir para as perguntas, bora só ir para uma questão didática, né? Já que a gente falou aqui e ressaltou a hérnia de disco. Explicar para a galera o que é a hérnia, né, certo? E o que é essa hérnia de disco que acontece aí com tanta dor na coluna das pessoas. Bom, vamos fazer uma comparação, acho que fica mais fácil para o seu ouvinte entender. Vamos pensar numa parede. Eu tenho um tijolo e eu tenho um cimento. Certo. Nessa parede, quem faz a função do tijolo é um corpo vertebral. E o disco é esse cimento. Então, esse cimento, com o tempo, vai se degenerar, vai diminuir de tamanho. Vai se desgastando. Perfeito. É igual a um pneu e uma calota, que é a parte interna. Vamos pensar que o pneu é a parte externa do disco, que é onde dá a resistência, e a calota é a parte que tem água. Certo. Com o passar do tempo, essa parte interna começa a perder água. Com isso, você começa a sobrecarregar a parte externa, que é a parte do pneu. E aí esse pneu faz uma laranja, faz um abaulamento. Ele sai do local que está normal. Quando ele sai do local normal, ele vai comprimir alguém. Consequentemente, ele pode comprimir uma raiz, quando a gente tem coluna lombar. Quando a gente tem hérnia cervical, ele pode comprimir raiz e pode comprimir medula. Porque na coluna lombar a gente não tem medula, só tem raiz, só tem nervo. Consequentemente, quando você tem essa compressão, você passa a ter dor. Ou seja, você tem uma dor secundária a um deslocamento de disco para um espaço onde ele não nasceu ali. Então a gente brinca que é a doença do espaço e do conteúdo. Você tem um espaço que está estabelecido, onde você passa a ter um conteúdo que não estava ali. E o que é que ocasiona esse desgaste? Porque as pessoas falam, é doença de idoso, é doença de velho. Não. Muito pelo contrário, né? Conheço muitas pessoas jovens que já sofrem da hérnia de disco. Eu tenho realizado acompanhamentos de muitos pacientes jovens. Sim. Pacientes de 20 anos, 17 anos, 18 anos. Existem várias causas. A hérnia de disco ela é multifatorial. Ela pode ser ocasionada por questões genéticas, pode ser ocasionada pelo tabagismo, o cigarro é um fator que ajuda. Você pode ocasionar por falta de ergonomia, por sobrecarga na coluna. Então, muitas vezes você vai fazer um exercício físico de forma errada, Sim. com sobrecarga. Consequentemente, aquele disco, com a repetição do exercício errado,
ele vai começar a diminuir a altura. Às vezes você já tem uma predisposição genética. Quando você faz um exercício que sobrecarrega, você termina lesionando esse disco, Entendi. faz uma protusão, faz uma hérnia, faz um abaulamento, o disco ele sai do espaço dele e ele comprime o nervo. Consequentemente, esse nervo comprimido é igual a uma panela de pressão e o pito. Qual é o objetivo do pito? Quando a pressão aumenta, dizer a você, tem alguma coisa complicando, alguma coisa está pegando aqui. É igual a dor quando irradia. Então, quando você começa a ter compressão, o nervo faz, alguém está me comprimindo. Consequentemente, ele pode lhe dar dor irradiada, dormência e perda de força. E eu volto agora com o Dr. Djalma Amorim, ortopedista, falando, né, sobre hérnia de disco e outros problemas também de dores na coluna. Eu prometi que nós temos perguntas, doutor, né, dos nossos telespectadores, e eu já vou rodar a primeira para a gente ouvir e ter a resposta imediata. Bora lá. Eu sou o Dídio, moro aqui em Pernambués há 37 anos. Eu quero saber qual é a causa da hérnia de disco. Meio que é uma forma, a gente já, né, Isso, comentou falou um aqui. pouco, né? É isso, as pessoas sempre acham que existe uma causa específica para dor de coluna secundária ou hérnia de disco. Não existe, como eu falei, uma causa única. Normalmente é multifatorial, ou seja, vários fatores podem ocasionar a hérnia. Eu acho que o mais importante é o que eu posso fazer para prevenir. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa entender, que é ergonomia, Isso. atividade física regular, ter cuidado no levantar, deitar na cama, o uso do computador, o uso do celular. São fatores cada vez mais que nos predispõem a ter um quadro de dor secundário a uma hérnia de disco. É uma coisa, né, que o senhor acabou de falar aí, né, com a questão do deitar, né, do se levantar. Hoje as pessoas estão muito, né, com o celular em mãos o tempo todo. E na cama também. Então, Sim. as pessoas ficam deitadas com o celular. Perfeito. Essa posição, durante muito tempo, claro que uma hora, né, vai ter algum incômodo. Não estamos falando aqui de uma hérnia de disco exatamente, mas você pode começar a ter, né, um incômodo nos ombros, né, até aqui nos braços também, na isso. cervical. Perfeito. Ó, é interessante, vou pegar um celular para mostrar. Quando eu pego um celular, a cabeça na posição normal, ela pesa de 4 a 6 quilos. Quando eu faço isso aqui, eu estou fletindo a cabeça aproximadamente a 45 a 60 graus. A cabeça passa a pesar 30 quilos. Caramba, Então, assim, é uma diferença de peso significante. muito. E nós constantemente estamos assim. Isso aí. E a gente não faz trabalho de fortalecimento da cervical. Então, muitas vezes os pacientes chegam no consultório e falam assim, eu tenho dor de cabeça sempre. Acho que algum problema, se é pressão, se é coração, se é algum tumor, se é algum câncer. E não é. Já vão logo para o momento mais exagerado aí de uma doença. Né? Isso. E muitas vezes é isso aqui, é postura. Não é à toa que sempre nós recebemos no início da semana um tutorial que fala quanto tempo você usou o celular na semana anterior. Caramba. Que já é para te alertar sobre isso. Eu tenho medo até de receber uma informação dessa. Bora para a segunda pergunta? Meu nome é Elisete Gomes Conceição, moro no bairro de Pernambués. Eu gostaria de saber como é que aliviar uma dor de hérnia de disco. Aliviar uma dor de hérnia de disco. Uma boa pergunta, porque, primeiro, a gente está com um profissional aqui, né, doutor Djalma, né, que vai te passar uma resposta segura. Né? E a outra também para as pessoas entenderem que esse aliviar é interessante que seja algo, né, imediato, mas que você procure um especialista, né, se essas dores persistirem e continuarem. Isso. Eu acho que é importante a gente entender que nem toda dor para a perna é secundária à hérnia de disco. Lógico. Ok? Vamos usar você como Que paciente. as pessoas beleza? se generalizam. Ó, Posso vou ficar em pé? Pode, Pronto, fica vou em ficar de pé, pé aqui. fica em pé. Bora aqui. Pronto. Aqui na 3. Vamos lá. Normalmente, quando é uma dor secundária à hérnia de disco, vamos ficar de lado na 3. Quando você tem uma dor na coluna lombar, que desce pelo glúteo, parte posterior da coxa e na perna pode ir para o lado medial ou posterior. Isso é um caso de hérnia. Muitas vezes o paciente tem uma dor lombar, começa a andar mancando, faz uma alteração biomecânica no quadril e tem uma dor na face lateral do quadril. Isso não é hérnia. Isso normalmente é uma patologia do quadril. Muitas vezes você tem uma dor irradiada para a face anterior da coxa. Isso também não é hérnia de disco. Então, a gente precisa entender que nem toda dor irradiada para a perna é secundária à hérnia de disco. O que o senhor falou, vou sentar aqui, o que o senhor falou é porque
Leonardo tem, às vezes, não sempre, mas eu tenho, às vezes, uma crise de lombar. E é justamente isso. Não é uma dor que vai, né, irradiando para as pernas, não tem nada a ver. Isso. É uma coisa muito mais localizada. Isso, é uma dor como se fosse um peso. É como se estivesse rasgando a sua coluna lombar. E muitas vezes isso decorre de quê? Fortalecimento muscular que a gente não faz. Então, assim, as pessoas se preocupam, se está na academia, estou na academia. Mas se preocupa com o quê? Bíceps, tríceps, peitoral, coxa, panturrilha. E o fortalecimento de abdômen e lombar, que momento vai chegar? Que momento a gente se preocupa de fazer ponte, estabilização de tronco, super-homem, que é um exercício. Ou seja, nós precisamos fortalecer a musculatura do abdômen e da lombar, que é um grupo muscular chamado de core. Então, é esse grupo muscular que possibilita que você tenha uma estabilização da coluna. Maravilha. Consequentemente, você sobrecarrega menos a coluna e os quadris. Minha gente, nada como conversar com um especialista, né, para tirar todas as suas dúvidas. E as pessoas que entram na internet aí, que sentem uma dor dessa e já acham que vai morrer. Calma, né? Tudo tem aí uma explicação, tem um porquê. E o doutor Djalma, né, ortopedista, está aqui tirando todas as suas dúvidas. E o doutor Djalma está aqui com a gente para a gente dar continuidade a esse bate-papo, essa entrevista aqui, falando sobre hérnia de disco especificamente, mas também outras dores, né, da coluna. E eu sei que tem perguntas, né, dos nossos telespectadores. Pode rodar aí a terceira pergunta. Boa tarde, sou Ana Maria Araújo dos Santos. Eu queria saber como é que é possível saber o remédio para a dor da hérnia de disco. Um remédio específico, Será que existe isso, doutor Djalma? Um remédio, um comprimido tomou e está sossegado? Não pode ser o remédio que seu vizinho passa. Fica claro, viu? E nem que você chega numa farmácia e se automedica. Ou que você lê na internet, né, e vê os conselhos da internet. Então, assim, um remédio para hérnia de disco é se cuidar, né? Procurar um bom especialista em coluna, fazer uma avaliação adequada, seguir a orientação adequada. E eu acho que é importante, Joel, a gente pode chorar até com o Cartilove, mas não dá para chorar por causa da coluna. Tá vendo, Cart? Inclusive, eu tô Aqui curtindo a sua música, super, bom, doutor. super se admirando. eu tô aprendendo porque eu também tô muito assim, ó. Isso. Agora eu já entendi que é aqui, ó. Vou deixar depois o cartão para eu consultar. Pronto. Tá vendo como nós fazemos aqui as amizades espontâneas? Então, assim, não existe uma fórmula de bolo. Existe, na realidade, um tratamento multifatorial, onde você deve agregar uma qualidade de vida adequada, um cuidado com o seu peso, uma alimentação com avaliação nutricional adequada, uma avaliação cardiológica para você iniciar uma atividade física. Então, não existe a pílula mágica. Não é só você tomar uma pílula mágica, dormiu, acordou e está melhor. Tá Isso, vendo só? e a gente precisa entender, Léo, que muitas vezes o uso em excesso de anti-inflamatórios pode ocasionar outros problemas, outros transtornos, né? Você pode ter uma úlcera gástrica, aumento de pressão, você pode ter infarto, lesão renal, hepatite. Então, assim, o importante não é a automedicação. O importante é procurar uma avaliação adequada. Esse é o melhor remédio. Próxima pergunta. Meu nome é Jamerson, quero saber o sintoma da hérnia de disco. Pronto, perfeito. Vamos lá. A gente tem alguns sintomas tipo irradiação para a perna, no caso de hérnia de disco lombar. Como o exemplo que o senhor fez aqui comigo. Isso, pela face posterior da coxa, chegando até o pé. Eu posso ter dormência, que é uma alteração de sensibilidade. Então, quando eu pego na minha perna direita, eu sinto que ela não está igual ao toque na esquerda. A direita está mais dormente, e isso é um sintoma, uma alteração de sensibilidade. Associado a isso, eu posso perder força. Então, assim, às vezes eu vou calçar uma sandália, ela não fica no meu pé. Eu não consigo fechar o dedo. Então, isso representa uma diminuição da força. Então, isso são alguns sintomas e cada vez que você vai agregando mais sintomas, significa que você vai tendo uma complicação maior, uma compressão maior da hérnia. Consequentemente, é importante que eu busque o médico no início. Recentemente, eu tive um paciente com uma queixa de dor em coluna torácica ou dorsal, onde ele tinha uma dor há 30 dias. Esse paciente não procurou atendimento. Quando ele procurou... Se agravou. Agravou, chegou já com a perda de força nas pernas. Quando nós examinamos, identificamos que ele tinha uma infecção na coluna. Então, nem sempre dor na coluna é por hérnia. Pode ser por infecção, pode ser por tumor. Então, é importante que você, tendo uma dor que persiste,
não postergue uma avaliação. Eu ia fazer essa pergunta, já que o senhor também acabou dando esse exemplo aí. Independente de ser hérnia, como o senhor falou, mas se essas dores não forem tratadas e você sentir que está se agravando, não procurar um especialista, não procurar um ortopedista, existe a possibilidade de ter uma paralisação geral aí do corpo? Sim, a depender onde essa hérnia esteja comprimindo, você pode perder o movimento total dos braços e pernas ou das pernas. Então, assim, a gente precisa entender isso, que nós estamos mexendo com nervo. Nervo não é uma estrutura que suporta compressão, nervo não é uma estrutura que suporta que você não cuide dele. Porque muitas vezes você demora, retarda de operar, e quando você opera, você ainda vai ter muito tempo com esse sintoma, com a dormência, ainda com a perda de força, porque a gente precisa entender que a hérnia é uma pedra no sapato. Quando você necessita fazer cirurgia, a cirurgia é para tirar a pedra. Mas essa pedra fez um ferimento no seu pé. Só o tempo vai cicatrizar. Então, quanto mais tempo essa pedra no pé, caso seja cirúrgico, você demora mais de melhorar. Portanto, procure um médico com antecedência, investigue, faça uma avaliação adequada. É isso aí. E eu volto com o doutor Djalma, né? Doutor Djalma Amorim aqui, ortopedista, para a gente esclarecer, né, sobre essas dores das colunas e também sobre a hérnia de disco. Já tivemos algumas perguntas, né, dos nossos telespectadores e a gente vai continuar. Tem mais pergunta, bora lá. Eu tenho 3 hérnias de disco, sinto dores. Hoje, inclusive, de manhã, amanheci assim, e o nervo ciático que bate no lado esquerdo até embaixo. Tá? Eu queria saber como é que eu posso fazer para diminuir essas dores. Ah, bacana. Essa pergunta, na verdade, é boa até para a gente esclarecer, né? Estou com as dores no ciático. O que seriam essas dores no ciático? Né? Uma boa pergunta aí do nosso telespectador. Eu acho que constantemente o paciente chega no consultório, Léo, e faz assim, ó, eu vim aqui porque eu tenho uma dor do ciático. Eu digo, para um pouquinho. Você não veio aqui que você tem uma dor no ciático. Você veio aqui para a gente descobrir de onde é sua dor, tá? Repito, a gente já falou aqui durante o programa que nem sempre toda dor irradiada para a perna é dor do ciático. Eu acho que para esse ouvinte que passou a mensagem, a primeira coisa que ele precisa é fazer uma avaliação médica. Nessa avaliação médica, a gente trabalha como se fosse um quebra-cabeça. E como é esse quebra-cabeça? Eu vou unir a história junto com o exame físico e o exame de uma imagem. Esses 3 pontos vão definir se a dor que o paciente sente decorre da hérnia. Mas, Djalma, eu tenho uma hérnia, ela pode me dar dor a depender da faixa etária. 65% a 80% dos pacientes, segundo a Organização Mundial de Saúde, são assintomáticos. Ou seja, hérnia não é sinônimo de dor. Nós precisamos desmistificar essa ideia de que toda dor decorre da hérnia. Mesmo assim, respondendo a pergunta, eu tenho uma hérnia, tenho dor, o que é que eu preciso fazer? Aí é um tratamento multifatorial, que é o quê? Uma medicação para aliviar a dor, uma fisioterapia, que aí consiste numa fisioterapia tradicional, um RPG, atividade física e ergonomia. Então, o que é que eu preciso agregar a esse paciente? Um atendimento humanizado. Eu preciso atender bem esse paciente para que eu possa orientar a forma melhor dele tratar e com isso eu tenho uma adesão. Muitas vezes você vai num consultório que o médico não olha para você, não te enxerga, não te vê, não levanta a cabeça, não te examina. Para, algo está errado. Então eu sempre brinco, para o trem que eu preciso descer. Isso não é uma avaliação médica. Uma avaliação médica é olho no olho, poder examinar você, colher uma história, mostrar a você o exame de imagem. Eu entendo que muitas vezes, quando você está em casa, que você pega uma ressonância, você fala assim, eu não estou entendendo nada. Mas quando você chega no consultório, que eu boto o negatoscópio, eu te mostro, olha, Léo, você tem uma hérnia aqui, comprimindo esse nervo, consequentemente, você consegue ter uma adesão ao tratamento. Você sai com todas as suas dúvidas esclarecidas, junto com o médico ali dentro do consultório. Exatamente. E aquele momento ali é um momento seu. Não existe rapidez no atendimento, não existe pressa. Então, a gente precisa também ter consciência de hoje em dia quem eu devo procurar. A gente está vendo que tem muitos médicos aí se passando por médicos de coluna. Então, eu preciso procurar um médico que tenha registro na especialidade em ortopedia, seja membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Por quê? Porque essa pessoa está sendo avaliado constantemente, está sendo qualificado constantemente, portanto, vai dar um atendimento para mim de uma forma adequada. E com isso, eu me orientar como eu devo cuidar da hérnia.
É isso aí. Fica aqui, né, a informação de Dr. Djalma e, como eu sempre digo, procure especialista, procure um profissional e não fique ouvindo tanto o vizinho quanto a internet. Ô, Dr. Djalma, muito obrigado mais uma vez, já faz parte aqui, né, dos nossos convidados. Eu que agradeço. Sinta-se sempre em casa e quem quiser encontrá-lo, né, contato ou rede social também. Pronto, é fácil, é só você chegar na rede social, botar Dr. Djalma Amorim Júnior, você vai encontrar meu site, tem um blog, tem várias informações, eu tenho orientações como home office, cuidado, quais são os sintomas de hérnia de disco, quais são os cuidados com doença oncológica. Então, assim, você vai encontrar tudo e vai encontrar também onde você pode me achar. Um Muito grande obrigado. abraço, obrigado pelo convite e vamos em frente. Eu que agradeço. Muito obrigado sempre pela sua participação.